bacana o tema de PMO e BPMO, né? Não só de implantação, como também de evolução, né? De maior maturidade, né? Caso você esteja atuando ou no PMO ou no BPMO, ou até mesmo, quem sabe, nos dois ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, a gente só deu. Eu estava fazendo a gravação, acho que vai para a nuvem, né? Peraí. Estava querendo gravar aqui, não estava dando certo. Isso, vai ficar na nuvem. Tá bom, perfeito. Maravilha. Se vocês puderem abrir a câmera para eu conhecer vocês, o Yuri já fez a presença, a Milena, tem aqui um notebook aqui do Carlos, Vitor, Fernanda, tem alguém da Abax, né? Que conheço algumas pessoas de lá, a gente está melhor qualidade. A Joyce, o João, se vocês puderem aí ligar a câmera só para a gente se conhecer, né? Ficaria muito grato, se for possível. Pronto, tá com o Yuri aqui já abriu. Tava tentando colocar um filtro, mas eu não sei onde tem filtro aqui. Ah, tá. Deve ter uma opçãozinha de vídeo, deve Deixa eu ter aí ver. escolher filtro de vídeo. Na parte como se fosse da câmera, né? Também queria esse filtro, viu, para segunda-feira à noite. Vídeo. Boa Boa, noite, pessoal. boa noite. Como é que você se chama? Sou a Adriana, tá? Sou da Abax. Ah, bacana, viu? Pessoal da Abex, gente, da melhor qualidade, né? Tem Que uma nem o mudança. pessoal da Portfólio, tá? É bom, viu? Maravilha. Tem um grande amigo que é o Carlos Augusto, você deve conhecer, né? Sim, sim. Trabalhei com Achei. ele. Deu certo, viu, Só ficou Fernanda? a luz aqui, mas é só para dar um oi, boa noite para vocês. Boa noite, Fernandinha. Obrigado pela sua presença. Nada. Carlos, eu trabalhei com ele em 2005. Vou entregar aqui a minha idade, viu? Há 20 anos Foi? atrás. Onde vocês Trabalhamos, trabalharam? trabalhamos no Sescop, que é o seu Sebrae das cooperativas, né? A gente trabalhou, Sim. acho que uns 2 anos juntos. 2005 a 2007, acho que fomos juntos e tal. Desde então, fiquei com a amizade dele. E mais recente eu conheci a Vitória, né? Sim, Vitória, e o Siloé, né? Também sim. pessoas maravilhosas aí da Abax, né? E agora conhecendo você, que bom. Né? Seja bem-vindo. Prazer. Prazer, viu? Obrigada. Maravilha. Joyce Lima, Milena, João Coelho, quem puder ligar aí, tá muito contente aí a câmera para conhecê-los. O Vitor disse que não está conseguindo, né? Não tem problema não, tá, Vitor? Fique à vontade, tá? Não tem obrigatoriedade também de ligar a câmera, nem. Tá aí o João, beleza, João? Prazer você estar aqui com a gente, viu? A Joyce Lima, acho que conhece, já foi talvez a minha aluna. Deixa eu ver quem mais. A Milena também. Milena, se eu não me engano, você também se já foi minha aluna. Fico sempre feliz aí de rever, né, alguns ex-alunos, alguns amigos de trabalho. Maravilha, tá aí a Joyce. Maravilha, Joyce. Seja bem-vinda, viu? Milena, não sei se a Milena eu conheço, mas Milena Cavalcante, esse nome não é estranho. Maravilha, pessoal. Então, fiquem à vontade, tá? Para interagir. De vez em quando eu vou sair do slide, olhar para vocês, né? Para fazer uma interação melhor, para ficar tipo aula de YouTube, né? Aula de YouTube é muito chato. Eu, particularmente, prefiro essa interação do ao vivo, né? E é isso, meus queridos. Vamos conversar um pouquinho sobre PMO, BPMO, VMO, um monte de letra, sopa de letrinhas, que hoje, né, tem sido aí áreas importantíssimas para as organizações conseguirem ter um desempenho superior no longo prazo, né? Que agregue realmente o valor. Então vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. No finalzinho aqui do nossa Masterclass, que aí fica próximo das 9, eu passo esse material aqui pelo chat, tá? Eu já fiz o teste, outra Masterclass eu botei no comecinho, quando foi ver, já tive um pouquinho aluno no final, que já estava com o material, já sabia o que eu ia falar. Aí, estrategicamente, eu anexo aqui no finalzinho, que eles acompanharem direitinho aí nosso bate-papo, tá? Fique também à vontade para perguntar, para falar da situação de vocês, algum cenário, colocar alguma experiência sobre esse tema, tá?
Então aqui não é coisa de aula, né? Aqui é um bate-papo, um momento aí de compartilhar conhecimento, tá? E o que vocês compartilharam também vai ser muito bem-vindo. Combinado? Então vamos lá, vamos começar aí, conversar sobre esse tema, tá? Que é PMO e BPMO. Deixa eu mudar aqui. PMO e BPMO, tá? Escritório de projetos, escritório de processos. Vou falar também de outros escritórios e falar também do escritório de projetos e processos juntos. Um escritório único, integrado, tá? E aí, só para vocês me conhecerem, né? Quem não me conhece, teve a oportunidade, né? Sou mais conhecido como Rafael Vilela, né? Me considero um entusiasta de mudanças organizacionais, né? Eu gosto muito dessa temática de transformar organizações, de ajudar através das pessoas. Essa aqui é a minha família, né? Laurinha, minha esposa, Elbia, minha filha mais nova, e a Filipinha, que é a mais velha, né? Uma tem 15, essa aqui é uma foto um pouco mais antiga, uma tem 15, outra tem 12, né? Gosto de surfar, o pessoal às vezes pergunta se sou eu aqui nessa onda, né? Infelizmente não pegaram o melhor ângulo, tá? Mas não foi eu não. Gosto também de jogar xadrez, né? E já trabalhei nessas empresas aqui que vocês estão vendo aqui, algumas logomarcas, né? Atualmente eu faço parte do grupo Portfólio, né? Atuo com planejamento estratégico, né? Implantação de OKR, mas sempre vim acompanhando as implantações de PMO, BPMO, tá? Trabalhei também no Sicredi, que é como se fosse um banco de cooperativas, que era a antiga Unicred Fortaleza. Na Portfólio eu estou há 4 anos, no Sicredi eu trabalhei 5, foi meu primeiro trabalho. Bitpark eu passei 2 anos lá trabalhando na área de custos e orçamento, né? A minha base de conhecimento veio da contabilidade, da administração, muito voltado para finanças, controladoria. E os últimos 15 anos eu me dediquei mais nos meus, sei, acho que eu devo ter aí 26 anos de experiência profissional. Nos últimos 16 anos eu tenho voltado aí para esse tema de estratégia, projetos, processos. A minha maior experiência foi na Unimed Fortaleza, trabalhei 10 anos. Lá eu participei da implantação do PMO em 2010 e a implantação do BPMO em 2013. Então, vi de perto, participei, desenvolvi, né, essas experiências de implantação e acompanhei outras implantações também pelo Grupo Portfólio. No Apivida eu trabalhei 2 anos, antes da Portfólio, agora mais recente, e na época eu saí da Unimed Fortaleza, eu estava na área de projetos, virei gerente de estratégia, fiquei lá 4 anos nessa função, e depois para a Apivida eu fui ser diretor de projetos. A Fagifor foi uma experiência na área pública, eu fui diretor administrativo financeiro. E aqui são algumas faculdades que eu já lecionei, né? Atualmente eu estou mais no FB-Uni, eu coordeno MBA lá no FB-Uni, de MBA em processos, projetos e abordagens ágeis. E no Unifometro eu coordeno o MBA ainda na minha início da carreira, que é de finanças e auditoria e controladoria. Tenho essas certificações, né, que vocês estão vendo aí, as BEDs, né? Sempre fico estudando, me atualizando e buscando aí aprimorar meus conhecimentos para poder ajudar, né, as pessoas e as organizações. Que são com dica de alguns livros que eu recomendo a leitura, muito bons esses livros, pode ajudar vocês, tá? Mas vamos lá, começo a falar aqui da nossa Masterclass, que é o que importa, né? Meus queridos, o que a gente vai falar é um pouco sobre PMO, né? Trazer aí as melhores práticas, né? Inclusive na parte de agilidade desse tema, né? Projetos ágeis. BPMO, vamos falar também do escritório de gerenciamento de processos. E no final vamos ver como a gente pode integrar, né, o PMO e BPMO juntos, né? Um escritório único, tá? Começando aqui pelo PMO, né? O PMO, né, segundo o PMBOK, né, é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos e metodologias, ferramentas e técnicas, né? Já um conceito mais atualizado, né, do PMO, do PMBOK sobre PMO, que a responsabilidade de um PMO ele pode variar desde fornecer uma pessoa para gerenciar o projeto, né, como também, né, dar apoio, né,
contribuir com mentoria, ajudar a autogestão a entender como é que estão os seus projetos, o que é que elas podem atuar, enfim, buscar agregar valor aí por meio de projetos. E o seu Tato Marcaui, ele fala que o objetivo do PMO é suportar e gerenciar esforços das organizações em gerenciamento de projetos, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui o enquetezinho aqui no chat, só para a gente dar uma interagida, tá? Quem está aqui, quem está aqui que trabalha em PMO ou já trabalhou no escritório de gerenciamento de projetos? Ou já trabalhou? Se fizer a perguntinha aí no chat, vocês poderem responder, só para ter ideia aí, se alguém de vocês já teve essa experiência, se estão trabalhando atualmente, ou na minha empresa tem, e, e eu basicamente não estou dentro do PMO, não trabalhei ainda, né? Já trabalho com gerenciamento de projetos, maravilha. Quem mais, pessoal? Vamos interagir aí no chat aí para a gente poder fazer uma coisa aí mais dinâmica. O Vitor, né? Trabalha com transformação de processo. Bacana, viu, Vitor? Vai falar de BPMO, né? Vocês vão ver como é bacana também essa temática. Quem mais? Né? A Joyce está trabalhando no PMO. Bacana, viu, Joyce? Bom saber. Vamos lá? Mais gente interagindo? O Vinícius, né? Trabalha com estudo de processo. Então, dia a dia, projetos e processos. Bacana, viu, Vinícius? Legal. Bom saber. A Milena, né? Está trabalhando também no PMO atualmente. Maravilha, pessoal. Que bom. Gostei da experiência de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar e interagir, né? Trazer a experiência de vocês também, tá? O João, né? O João está falando aqui que é professor, né? Na Unilar. E o maior desafio, né? Montar o escritório para da empresa Júnior, né? Que já tem a estrutura. Bacana, viu, João? Seja bem-vindo aí, meu parceiro aí, professor também. É sempre um desafio para estar PMO em qualquer contexto, né? Empresa Júnior também. Eu cheguei a ser contador da empresa Júnior da faculdade de administração aqui da Estadual do Ceará. Eu era contador do pessoal, fazendo administração, mas eu já tinha contabilidade. Bacana, viu? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, tá? Só para vocês entenderem, tá? A Masterclass ela vai acabar se concentrando mais tempo dela em PMO, tá? PMO ele é mais antigo, tem muitas coisas de PMO. Então nós vamos falar de PMO no que é como eu posso dizer, o que é de mais moderno em PMO, que é o PMO Value Ring, que foi adquirido recentemente pelo PMI, que é o Project Management Institute, né? Vocês devem conhecer. A gente vai falar muito desse PMO, desse olhar do PMI que comprou o PMO Value Ring, que é a metodologia do Américo Pinto, né? Que é a nossa maior referência internacional sobre PMO. E depois eu vou falar um pouquinho de PMO ágil, que aí tem um professor muito conhecido, não sei se vocês devem saber, que é o Fábio Cruz, né, que foi aluno do Américo Pinto, que nem eu, que ele criou a metodologia de PMO, de PMO ágil, né, que ele chama. Vou trazer também, na parte de PMO, vou trazer um pouco de VMO, que é o Value Management Officer. Então, vou trazer também esse conceito, tá, para vocês. E aí, depois disso, eu vou para BPMO, para processos, né? E depois a gente junta tudo, tendo PMO e BPMO juntos, como é que poderia dar certo nessa junção, tá? Então essa é a intenção da nossa Masterclass, tá? E aí, o Joãozinho que tá junto aqui comigo, show, beleza. Então vamos lá, vamos começar entrando aqui na parte do PMO, que a gente já veio aqui com os conceitos, né? E aqui é um pouco da linha do tempo, tá, pessoal? De PMO, tá? Você vê que na década de 50 e 70, né? Ainda era muito fundamentos, né, desse tema de escritório de projetos, né, que é o Management Officer. Em 1980, né, o PMO ele tinha muito uma pegada de controlador, né, ou seja, controlar projetos. E aí, em 90, aí entrou uma metodologia, entrou o conceito de criar uma metodologia
para gerenciar projetos, né? Depois de 2000, o PMO começou a ficar mais estratégico. Em 2010, né, entrou mais forte a agilidade, então ele começou a incorporar também essa temática, né? Na verdade, o Manifesto Ágil de 2001, né? Mas em 2010 houve um boom mais forte. E hoje, né, a era hoje, depois de 2010, é o Value Driven, né? Que é orientada a valor, né? A era dos PMOs orientados a valor, né? Existe também na literatura se você categorizar tipos de PMO, a gente podia dizer que tem três tipos, tá? Um PMO de suporte, que fornece políticas, metodologia, templates, com pouco controle dos projetos. E, geralmente esse tipo de PMO, uma das grandes funções dele é criar uma metodologia para deixar meio que padronizado esse tema de gestão de projeto, porque senão cada um faz de um jeito e fica meio complicado de você ter um status report de como é que estão os projetos, tá? Então, esse é um tipo de PMO que ele suporta, ele cria metodologia, ele dá treinamento, né? Ele dá mentoria, né? E aí tem um outro, né, que é muito conhecido, que é o PMO de controle, né? Que aí ele é muito forte na parte do status report, né? De criar um dashboard, um, um board, né? De como é que estão os projetos, né? Como é que eles estão com relação a escopo, tempo, custo, riscos, né? Levando ali para a alta gestão ali o, o painel, né? Painel de voo. Já o PMO mais diretivo, né? Ele fornece gerentes aos projetos, sendo responsável pelos resultados. Então, esse é um tipo de PMO, que é um PMO que ele não só fornece metodologia e não só controla, mas dentro da estrutura do PMO, ele também cede pessoas, né, para gerenciar os projetos, tá? E aí, pessoal, isso é muito comum e aconteceu. Vou botar aqui a minha experiência para vocês, tá? A gente, na época que a gente começou lá na Unimed, 2010, foi um dos primeiros PMOs aqui do Ceará, não sei se vocês sabiam disso. Qual era o grande desafio na época, né? A Unimed Fortaleza é muito grande, né? Vocês conhecem, né? Fatura bilhões. E não se tinha uma boa maturidade nesse tema na época, 2010. Por isso que contrataram o Grupo Portfólio na época, né? O Grupo Portfólio, deixa eu ver onde é que está aqui a seta. Grupo Portfólio, com um projeto de implantação de PMO. Então, o próprio PMO ele foi criado através de uma implantação, de um projeto. Então, o PMO não foi, vamos montar aqui a área e vamos começar a trabalhar, não. Teve um projeto para implantar o PMO, que isso é uma boa prática, tá? E aí eu participei dessa implantação, já estava na Unimed, já na área de gestão, de clínicas, né, era mais da parte da operação. Eu fui para esse PMO participar da implantação. E aí, o contexto de lá é que tinha muitos projetos, mas a diretoria não sabia quantos projetos tem, como é que estava o acompanhamento de cada um, como é que estava o escopo, se tinha sido concluído, se o orçamento tinha sido atingido, ou seja, esse era o cenário. Então, um dos primeiros papéis que a gente fez foi criar, né, fechar quais são os principais projetos que a empresa está enxergando hoje e organizar daqui para frente. Ver o escopo que precisa ser entregue, o objetivo do projeto, o tempo, o orçamento, ter um líder de projeto, um gerente de projeto. Então, a gente se preocupou muito com isso, né, de criar essa estrutura, organizar um dashboard, né, um status report dos projetos, e aí a gente criou a metodologia, tá? Ou seja, a gente meio que foi aqui mais ou menos isso, tá? Ó, dizer como é que a gente fez, né? A gente começou o PMO, ó, um pouco mais nessa linha aqui, ó. Deixa eu botar aqui a anotaçãozinha desse dado. Deixa eu botar aqui uma anotação. Cadê? Deixa eu ver se ele faz aqui a anotação. Pronto, a gente começou aqui, né? Criando a metodologia, né? Criando políticas. A gente criou o dashboard, né? E essa parte aqui a gente não entrou forte, tá? No começo, né? O que a gente percebeu, né? A gente colocou o gerente de projeto, o gerente das áreas, né? Que eram mais impactadas sobre aquele projeto.
Se era um projeto de atendimento, botava o gerente de atendimento como gerente do projeto, tá? Se era um projeto de suprimentos, botava o gerente de suprimentos para gerenciar o projeto. Então a gente testou isso na época, sendo que não deu certo. Por quê? Porque os gerentes e coordenadores já estavam atolados de operação e não conseguia dar foco no projeto, gerenciar o projeto. E aí foi que a gente foi para esse outro tipo de PMO, onde a gente contratou o gerente de projeto, o, o setor PMO, né, o escritório, né, de projetos, e a gente destinou esse gerente de projetos, que era do PMO, para gerenciar esses projetos que o pessoal não estava conseguindo ter foco, né, e conseguir gerenciar, tá? Então o PMO ele começou pequenininho, eu e outra pessoa, eu e a Juliana Solheiro, e, e a pessoa da Portfólio, na época o Felipe Cantal, e o Cássio Germano, que é o dono da Portfólio, na época estava como consultor master, né? Sênior. E aí a gente percebeu que tinha que aumentar o escritório para pegar essas pessoas e botar para gerenciar projeto, porque os gerentes não estavam dando conta. A gente entrou nesse outro modelo, tá? Aconteceu também parecido com a implantação na época do PMO no app, né? Meu amigo Robes Baiman, na época também, começou um PMO pequeno, né? Onde os gerentes das áreas queriam gerenciar projeto e acabou que teve que reestruturar ele porque aconteceu a mesma coisa da Roadmed, ele não conseguia dar conta. Mas também tem empresas, pessoal, não sei se é de vocês, que dá certo esse modelo, né? Por exemplo, de Médio Vitória, todos os gerentes funcionais têm algum projeto, eles gerenciam, e o PMO tem duas, três pessoas, duas, que acompanham, mentoram, fazem o status report, tá? Então, não existe uma fórmula mágica para PMO. Tem que ver a necessidade da empresa, a cultura dela, e a gente vai conversar mais sobre isso, tá? E aí a gente tem vários tipos também de PMO, né? E hoje tem uma sopa de letrinhas, né? Então tem o XMO, né? O pessoal chama de XMO de o X de uma pegada mais de transformation, né? Tem também hoje muito usado o conceito de Center of Excellence, né? Que é o centro de excelência, né? Tem também, né? Por exemplo, o Value Managed Office, né? Que é o VMO, a gente vai conversar, né? O PMO Delivery, né? O PMO que está sempre entregando projetos. O PMO de suporte, o PMO de controle, né? A gente acabou de falar um pouco sobre eles, né? E o PMO mais estratégico, muito conectado com o planejamento estratégico da empresa, tá? Pessoal, eu gosto muito desse cubo, né? Que foi o Américo Pinto que criou, que ele diz o seguinte: eu posso ter um PMO com esses três níveis, tá? Eu tenho que saber qual é o escopo de influência desse PMO, como ele vai atuar, ou seja, a sua abordagem, e cada serviço do PMO ele pode aumentar o seu nível de maturidade. Então, por exemplo, eu posso ter um PMO para gerenciar um projeto. O projeto ele é tão grande, tantos milhões de reais envolvidos, que eu crio uma equipe para gerenciar esse projeto. É como se fosse um PMO temporário, um PMO para projeto ou um PMO para um programa. O programa é um conjunto de projetos, né? Mais de um projeto. E aí eu posso também, então esse aqui, eu, por exemplo, eu trabalhei, participei de um acompanhamento de um PMO, que era um PMO, desculpa, o PMO, deixa eu voltar aqui, no caso aqui o PMO ele era, tá aqui a réguazinha aqui não tá legal, deixa eu ver aqui, não vai dar certo. O PMO de projetos, né, eu participei do São José 4, um projeto do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que era um projeto do BID, né? Tinha 100 milhões de dólares do BID, e esse projeto foi criado um PMO para gerenciar ele, pelo tamanho da complexidade, tá? Eu já vi também um PMO de programa, né? No Grupo Edson Queiroz, a gente participou, o Grupo Portfólio, de um programa chamado Leonardo da Vinci, né? Que tinha 4 projetos, cada projeto tinha o nome de uma obra de Da Vinci. Eu gerenciei um dos projetos, a Portfólio tinha mais 2 gerentes de projeto terceirizados, e tinha um gerente do programa
que era o Matheus, né? Tem grande experiência de PMOs, e ele era meio que o gerente desse PMO do programa. Terminou o PMO do programa, acabou o PMO, tá? Então, esses tipos de PMO aqui, eles são mais temporários, tá? Terminou o projeto, terminou o programa, acaba o PMO, tá? Ele pode depois virar um PMO permanente, né? Ele pode virar um PMO de departamento. É muito comum a gente ter PMO de departamento, né? Tem muitas empresas que têm um PMO da TI, né? Que aí trabalha os projetos de TI estratégicos da empresa. Tem PMO de engenharia, tem um PMO de logística. Rafael, me dá um exemplo aí de uma empresa aqui do Ceará que tem PMO em departamentos. M. Dias Branco. M. Dias Branco começou com PMO de TI, depois foi um PMO do comercial, depois fez um PMO da engenharia, e depois é que fez um PMO corporativo, tá? Eu, por exemplo, né, quando eu fui para a Apivida, né, fui ser diretor de projetos, eu fui ser diretor de projetos do PMO da área chamada credenciamento médico e gestão de sinistro. Então, eu cuidava de programas de redução de custos, de projetos de melhoria de processo dessa área, tá? E aí, no Apivida, eu tinha um PMO corporativo, que até hoje tem, tá? Então, pessoal, existem essas possibilidades, tá? O Vitor perguntou aqui, assistimos ter PMOs descentralizados? Vitor, eu vejo com dois cuidados, né, sobre isso que você falou, né? O que às vezes eu percebo, tá? Na minha experiência, não tem problema eu ter um corporativo e ter os PMOs nas áreas, tá? Não tem problema isso acontecer. O que às vezes eu percebo é que os PMOs de departamento, eles são tão descentralizados que você não consegue fazer uma liga com o PMO corporativo. É como se fosse tudo diferente, tá? Então, às vezes, quando você começa a criar PMOs departamentais, eles ficam muito fortes. Quando você cria um PMO corporativo, às vezes ele só está ligado a projetos do planejamento estratégico e muitas vezes tem uma consultoria para implantar aquele projeto. E aí os outros ficam tudo. Então, eu já vejo um pouco de cuidado com isso, né? O que eu acho mais interessante é ter um PMO corporativo, tá? Ligado, integrado ao planejamento estratégico, tá? E se eu precisar fazer um PMO de TI, se minha empresa TI é muito forte, muito demandada, eu faço, sendo que eu preciso ter uma sinergia, sabe, Vitor? Entre esses PMOs, sabe? Não que o PMO de TI seja subordinado ao PMO corporativo, mas eles precisam ter um certo alinhamento de entendimento de metodologias, né, de integração. Então, é possível, mas não é fácil integrar esses PMOs, tá, Vitor? Eu tenho visto mais cases de sucesso ter o PMO corporativo do que ter esses departamentais, tá? Mas às vezes acontece isso, começa com o departamental, vai dando certo, aí pode se criar um corporativo. Então, aquela resposta de consultor, viu, Vitor? Depende, né? Depende do contexto, da cultura, mas eu vejo muito um cuidado, tá? Eu já vi empresas que os PMO departamentais eram tão fortes que o PMO corporativo, a meta dele era acabar com os PMO departamental, entendeu, Vitor? Porque ele estava muito fraco, como corporativo. Eu já acho uma estratégia muito ruim, né, esse tipo de pensamento, mas eu vi isso acontecendo, tá? Mas pergunte mais, tá, Vitor? Vocês aí fiquem à vontade de vez em quando eu fico olhando aqui no chat aqui as perguntas. E aí, como eu falei, o PMO corporativo, né, ele está ali muitas vezes ali conectado à organização, ele olha todas as áreas, né, então ele é interessante porque ele muitas vezes está conectado ao planejamento estratégico, né, às vezes ele está ali, o serviço desse PMO corporativo é, por exemplo, seleção e priorização de projetos estratégicos para entregar as metas estratégicas da empresa. Ele vai gerenciar esse portfólio, vai ver como é que está o trabalho dos projetos que fazem parte desse portfólio. Então, quando a gente implantou lá no Unimed, em 2010, a gente já implantou o corporativo, tá? A gente já foi com esse pensamento. E aí, eu posso ter também uma abordagem de atuação tanto estratégica
como essa que eu acabei de falar, né? Apoiar e priorizar projetos, fornecer relatórios para a diretoria executivos, né? Um tático, né? Uma função mais tática, que é fornecer metodologia, mentorar o gerente de projeto, e uma mais operacional, que é o próprio PMO gerenciar o projeto, tá? E eu posso também ter níveis de maturidade. Por exemplo, posso começar aqui a trabalhar o apoio e priorização de projetos do nível 1 e depois eu vá evoluir no nível desse serviço, tá? Isso também acontece. Eu acho bacana essa visão aqui de cubo, tá? Isso quem trouxe foi o Américo Pinto, né? Que é o nosso garoto propaganda nível Brasil internacional sobre PMO, tá? E ele criou o PMO Value Ring, né? Que desde 2012 ele foi evoluindo a metodologia. Em 2017 ele lançou a certificação de PMO. Eu fiz aqui em Fortaleza, foi até na Portfólio, eu e mais umas 20 e poucas pessoas. E depois eles estão espalhando para o mundo todo, né? Ele fala inglês e espanhol, eles estão espalhando para todo mundo essa metodologia e o pessoal se certificando. E mais recente, ano passado, o PMO, essa metodologia foi comprada pelo PMI, e aí hoje já é uma certificação do PMI hoje, uma certificação de PMO, tá? Então, Rafael, qual a mentalidade desse PMO Value Ring, né? Ele propõe que o PMO ele seja visto como um prestador de serviço, tá? Então, se eu presto serviço, eu possuo um cliente, ou seja, eu possuo stakeholders, e cada stakeholder ele vai ter aí necessidades e expectativas específicas. E atender às expectativas dos stakeholders é a melhor forma de gerar valor ao PMO, né? E aí o PMO cumprirá esse objetivo se ele prover serviços, funções, da melhor maneira possível. Ou seja, as funções do PMO que forem criadas, né, os serviços, ou que já existem e vão ser mudadas, é exatamente para atender as expectativas dos stakeholders, né? E aí eu tive a oportunidade de, toda vez que o Américo Pinto vinha aqui para Fortaleza, eu estava lá no treinamento dele, aprendendo com ele, né, com o pessoal que participava, né? Então, esse conceito de prestador de serviço, ele serve também para BPMO, tá? Para qualquer escritório, ou seja, eu sou um setor que tem clientes que eu preciso entender as suas necessidades e expectativas e que eu preciso fazer os meus serviços, desenhar os meus serviços para atender essas expectativas, que daqui a um ano podem mudar. E aí eu vou ter que ou aumentar a maturidade do meu serviço ou criar outros serviços ou serviços para atender essa nova expectativa, essa nova necessidade. E aí o que que acontece com o PMO? Ele, com esse olhar de prestador de serviço, ele tem que estar sempre se adaptando a essas novas necessidades e expectativas. Diferente do setor de contabilidade, de uma grande empresa ou de um financeiro, que é difícil você chegar e dizer, ó, a minha empresa é muito grande, a contabilidade eu tenho 10 pessoas, eu vou acabar com a contabilidade, eu vou terceirizar ela. Geralmente, contabilidade terceirizada é para pequenas e médias empresas, né? Então, o PMO, ele não tem essa meio que garantia, né? De ficar ali, ser criado e virar um setor que nunca vai ser extinto, tá? Então, gera-se uma pegada de PMO como se fosse uma consultoria que está sempre tendo que agregar valor para continuar existindo, prestando serviço. Então, exige uma atenção muito maior para quem trabalha em PMO com esse conceito. Porque não é porque foi criado que ele não vai ficar de eterno esse setor. Ele pode ser acabado, ele pode ser extinto. Aí a empresa pode dizer assim, já vivi tanto tempo sem esse PMO, não estou vendo valor, faz as mesmas coisas, não agrega valor, aí pode se acabar, né? Então, esse conceito de prestador de serviço traz um senso de urgência, de adaptação muito mais forte e de sempre estar atendendo expectativa. Isso que eu estou falando serve para BPMO também. Não adianta eu ter um escritório de processo que a diretoria, gerentes, não vê valor. Acho que tem um monte de gente ali trabalhando, mas não melhora processo, não ajuda, não automatiza, não evolui. O pessoal não consegue perceber geração de valor.
tá? Então, isso é uma coisa que ele fala no American Python que eu acho fantástico, né? Sempre estar se adaptando, sempre estar, né, avaliando as necessidades e expectativas para saber se está atendendo ou não, se tem novas expectativas. E os serviços do BPMO e do PMO tem que ser para atender essas necessidades e expectativas. Não porque tem lá no livro dizendo que tem que ter essas 5 funções que eu vou implantar, tá certo? Então, não existe um modelo ideal de PMO. Não existe um modelo atual de BPMO. Ele tem que ser criado para atender as necessidades e expectativas daquele público que vai interagir com ele, tá? Eu acho muito bacana esse entendimento dele, que já traz um outro olhar, né? E aí ele fala outra coisa, né? Ele fala o seguinte, ó, o PMO, né? Ele pode ter um mix de funções, né? Para atender essas expectativas, né? Dos stakeholders para gerar benefícios e resultado. Um outro PMO de uma outra empresa pode ser que tenha outras funções. Por quê? Porque tem outras expectativas. Esses stakeholders aqui têm outras expectativas. E a ideia, no caso, é fornecer outros benefícios, né? Ou seja, funções diferentes, resultados diferentes, PMOs diferentes. Então, por mais que eu esteja implantando PMO, eu faça benchmarking. Ah, vou fazer benchmarking aonde, Rafael? De PMO aqui do Ceará? Vou fazer na Unimed Fortaleza, vou fazer no Apvida, vou fazer na Três Corações, que o pessoal chama de VMO, vou fazer no Grupo Edson Queiroz, vou fazer na Betânia, vou fazer na Cearense, vou fazer. Tem dezenas de PMOs aí já, né, dentro do. Aqui, pelo menos olhando aqui para o Ceará, né? Mas nunca que você vai conseguir pegar um modelo e aplicar na sua empresa, porque sua empresa é diferente, ela tem uma cultura diferente dessas outras, tem expectativas diferentes, mas você pode se inspirar, obviamente, né, no benchmark, tá? E aí, ele reforça isso. Então, ele fala o seguinte, ó, nunca siga pré, tipos pré-estabelecidos de PMO. Isso é o caminho mais curto para o fracasso. O sucesso do PMO dependerá da capacidade do seu PMO de ser suficientemente flexível para se adaptar às necessidades dos stakeholders. A gente acabou de conversar, né? Então, não existe um certo ou errado em um PMO. Existe apenas aquilo que você precisa fazer para que o valor do seu PMO seja reconhecido. Não tenha medo ou preguiça de reavaliar ou reinventar o seu PMO sempre que necessário. Então, palavras do Américo Pinto, eu assino embaixo, é fantástico essa lógica que ele traz, tá? E aí ele traz, né, na primeira versão, né, do PMO Value Rig, versão 1.0, vocês vão ver que tem uma versão mais atualizada e tal. Ele traz 8 grandes passos para implantar um PMO ou para evoluir o PMO, ou seja, já existe o PMO e eu vou fazer uma adaptação dele. Então, o primeiro passo é descubra quais as funções mais indicadas para o seu PMO, a partir das necessidades dos seus stakeholders. Eu vou escolher as funções, vocês vão ver que tem mais de 20 funções de um PMO. Eu vou escolher aquelas poucas, né, no conceito de Pareto, que se a gente fizer bem aquelas funções, eu vou atender melhor a expectativa dos meus stakeholders, né? Geralmente, pessoal, os stakeholders de PMO é a alta gestão, é a diretoria, a superintendência, alguns gerentes, o dono, né? Bom, e aí o segundo passo é equilibrar as funções do seu PMO para gerar a percepção de valor dos seus stakeholders. Então, o segundo passo é, entendi quais são as funções mais indicadas, então como é que eu vou implantar essas funções, esses novos serviços do PMO, para que eu possa gerar valor, não só de curto prazo, mas médio e longo prazo. E aí, depois que eu tiver os meus serviços mapeados, né, que eu vou evoluir ou permanecer ou aumentar a maturidade, eu vou desenhar o processo que esse serviço do PMO vai ser
realizado, utilizando melhores práticas de desenho de processo. Por exemplo, se o meu PMO, né, uma função, um serviço do PMO bem interessante, de acordo com a necessidade de stakeholder, é promover mentoring, né, mentoria do gerente de projeto, que muitas vezes são ali líderes de área, gerentes, coordenadores de setor. Então, eu vou desenhar como é que vai funcionar esse processo, né, de mentoria. Então, se eu tiver 5 processos no meu PMO, 5 serviços, perdão, 5 funções, cada função ou serviço vai ter um processozinho para rodar, tá? E aí, se eu tenho um processo, né, para executar aquele serviço, eu também posso ter indicador. Então, o meu PMO pode ter indicador, tá? Para cada serviço, para saber se ele está gerando valor. E eu preciso também, pessoal, avaliar a equipe do PMO, tá? Para poder entender quais são as competências mais importantes para que a minha equipe do PMO se desenvolva e consiga entregar melhor essas funções e serviços do PMO. Então, se eu tenho uma função de mentoria, né, um serviço de mentoria do meu PMO, quais são as competências que a equipe do PMO precisa ter para prestar esse serviço de mentoria? Então, a gente se reflete sobre isso. E o 6, né, o sexto passo, digamos assim, que aí você pode estar avaliando a maturidade do seu PMO e já planejar como você vai evoluir essa maturidade. Ah, vou começar com 3 serviços. No próximo ano, eu vou manter esses 3 e vou acrescentar mais 2. Aqueles outros 3 que começaram, eu vou aumentar o nível de maturidade do serviço e vou criar mais 2. Você pode também já planejar essa evolução, tá? Outra coisa também que dá para calcular, apesar de não ser uma conta fácil, o ROI do PMO. Ou seja, será que vale a pena investir no gerente de PMO mais 2 analistas de PMO para uma organização? Eu vou gastar quanto? De pessoal, de treinamento, de sistemas, se for o caso, né, um software de consultoria. Então, vamos supor que deu R$ 1 bilhão esse custo desse PMO. Será que dá retorno? Será que se eu não tivesse o PMO, eu teria os resultados que o PMO tem me ajudado com os projetos? Então, existe também essa vontade de fazer conta disso. E, por fim, a gente pode criar um painel de indicadores estratégicos do próprio PMO, como se fossem os indicadores do próprio setor, né? Então, a gente pode criar também isso. E aí, como eu falei para vocês, né, esse PMO Value Rig, ele foi recentemente comprado, né, pelo PMI e foi criado também recentemente um guia prático de PMO, tá? Esse guia prático de PMO é essa metodologia do Value Rig atualizada, né? Então, aqui nesse tópicozinho aqui, depois vocês vão ter um PDF desse material, o próprio PMO aqui, né? Ele tem esse standard, quem é afiliado do PMI consegue baixar. Atualmente ele está em inglês, tá? Não tem a versão em português ainda. Mas eu acredito que brevemente eles vão estar, acho que esse ano ainda, eles devem ter uma versão já em português, tá certo? E aí, o que é que ele fala, né? Que esse guia é um recurso vital para transformar PMOs em ativos estratégicos e orientados a valor. Com base em sites e especialistas globais em PMO, o guia aborda desafios importantes como alinhamento com a estratégia organizacional, demonstração de valor e promoção de melhoria contínua. Com a combinação de pesquisa, experiência, estratégias práticas, esse guia ajuda os profissionais de PMO a desenvolver seus PMOs para que se tornem impulsionadores essenciais do sucesso organizacional. Então, o textozinho que está no próprio site do PMI eu achei legal trazer aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, esse guia, ele já trouxe um PMO Value Rig 2.0, tá? Então, ainda está tudo em inglês, né? Mas vou tentar aqui explicar para vocês um pouco dessa mandala, né? Digamos assim, né? Então, primeiro começa aqui com
esses eixos aqui, né? Essa parte mais externa, né? Dessa imagem, né? Então, o que é que ele fala, né? Que o PMO, né? Ele precisa estar alinhado com a estratégia organizacional, ele precisa estar alinhado com a cultura da organização, ele precisa também estar alinhado ao contexto específico da indústria onde esse PMO faz parte. Por exemplo, uma coisa é o PMO da CAGES, né? Consultora de água e esgoto aqui do Ceará. Outra coisa é o PMO da Unimed Fortaleza, que é a indústria saúde, a outra é água e esgoto, né? Outra coisa é o PMO da Embraer, né? De aviões, né? Outra coisa é o PMO da Três Corações. Então, o PMO ele também tem que entender, né, a especificação da indústria onde ele faz parte, né? A indústria no sentido de tipo de negócio, né? E também precisa entender como ele vai se encaixar na estrutura organizacional. Ele vai estar, esse PMO, ligado à presidência, vai estar ligado à diretoria do CSC, né, que é o Serviço Compartilhado, ou do CFO, né, ou vai ser criada uma diretoria chamada Diretoria de Transformação Organizacional. Então, tem que ver onde é que ele vai se encaixar, tá? E aí tem o PMO, né, o mandato do PMO, né, que é como se fosse a formalização desse PMO acontecendo. O PMO, ele precisa ter uma governança, né, para gerenciar esse PMO, e também tem que ser um PMO que vai contribuir de forma estratégica, tá? E aí, entrando aqui agora para esse ciclo aqui de dentro, né, ele fala aqui de 10 passos, né? Anteriormente eu mostrei para vocês 8 passos. Ele diz que PMO no centro, né, PMO Customer, né, que é os clientes do PMO no centro, né? Aquele conceito que eu falei, os stakeholders, né? E aí eu tenho aqui uma fase inicial do meu PMO de exploração, onde eu vou estar aqui vendo a consciência, né, que é o awareness building, né? Ou seja, como é que está a, a conscientização de construir esse PMO? As pessoas entendem o que é um PMO ou confundem com o gerente de projeto, né? Como é que está a necessidade, né? Fazer diagnósticos para avaliar a necessidade desses stakeholders, né? Aí eu vou para uma fase chamada de design, que eu vou começar a criar o propósito do meu PMO, ou seja, qual a missão dele. Já vou planejar, né, os meus serviços, né, desenvolver os serviços desse PMO. E aí eu já vou começar a fazer um onboard desse serviço, eu já vou implantar esses serviços, que depois vão virar operação do PMO, que depois vai precisar, né, de um monitoramento desses serviços, que podem depois, né, estar trabalhando aí um improvement, que é a melhoria, né? Ou seja, vou evoluir a maturidade desse serviço, né? Vou criar serviços novos. E aí eu venho aqui para o Value Delivery, né? Que aqui eu já vou estar entrando numa fase de fazer com que esse PMO, né, ele gere resultados, né? E aí o Value Delivery, que é a entrega de valor, né? Então eu já vou começar, né, a assim, entender também de pesquisa se esse PMO está realmente entregando valor de acordo com a necessidade dos seus clientes. E aí, o último passo, que é o 10, né, é a gente revitalizar esse PMO, tá? Fazer com que ele seja, né, sustentável dentro da instituição. Então, isso aqui é um novo guia, tá? Tem inclusive uma prova, né, do PMI. Deixa eu até abrir aqui com vocês aqui para vocês darem uma olhadinha. E aproveitar para perguntar se está tudo bem até aqui. Vocês estão tão caladinhos aí que não sei se vocês estão gostando, se estão entendendo, se está legal esse nosso bate-papo. Alguém pode dar um feedback para mim, por favor? A Joyce, bacana, legal. Obrigado aí pelos seus comentários de vocês. Tranquilo, bacana, Yuri. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou entrar aqui no. Vou até botar aqui o site para vocês, depois vocês dão uma pesquisada. Muito legal, pessoal. Eu fiz na época que a prova era mais fácil, né? Agora com o PMI
O CC aqui, ó. Tá aqui, PMO, né? Aqui tem, pessoal, aqui no site, vocês devem estar vendo aqui minha tela, né, na internet. Certificações, ó. Deixa eu ver se tem aqui fácil. Certificação aqui do. Tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. PMO CP, tá? Então, PMO CP, depois vocês dão uma olhadinha. Ele fala aqui tudo aqui da certificação. Às vezes eu boto o tradutor aqui para me ajudar. Ele pede aqui 3 anos de experiência, né? Aí ele fala aqui de tudo aqui sobre a certificação, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma opção aqui em português do ECO. Tem, ó. O ECO é o detalhamento da certificação. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Então é bem legal. Vou logo copiar isso aqui para vocês. Se tiverem interesse, vale a pena, viu? São 120 perguntas em 165 minutos, né? Ou seja, 2 horas e 35 minutos, né? Você pode fazer também em português brasileiro. Você pode escolher o idioma, tá? Deixa eu botar aqui no Zoom esse link, tá? Você pesquisa depois com calma, tá bom? Eu recomendo para vocês, tá? Se vocês, principalmente quem estiver trabalhando com PMO. Deixa eu botar aqui no. Colocar, eu botei aqui no chat. Eu vou compartilhar aqui de novo. E aí, esse guia, né? Esse guia, ele é. Tá aqui, ó. PMO exame, né? Todo o PMI ele chama de ECO, que é, que é essa tradução aqui, né? O outline é exame de contenção outline, né? Então, isso chama de ECO. Então, ele explica como se fosse a ementa, né, da certificação, né? Ó, fevereiro de 2025, ó, bem recente, muito recente. E aí ele fala aqui um pouquinho de como é que é esse exame, né? Então, aqui são os domínios que tem, né, para a prova, percentual que cai no teste, no exame, né? Desenvolvimento e alinhamento organizacional, elementos de estratégia, design, operação, melhoria, pessoa. Então, bem interessante. E aqui viu o detalhamento de cada domínio. Ó. Esse domínio aqui, o que é que ele vai. Então, assim, ele detalha bem direitinho o que é que você precisa estudar para o exame. Hoje tem um curso de AD, inclusive em português, o próprio American Pits. Bem bacana esse aqui, ó. Ele pede que te tenha 3 anos de experiência e um curso, ó, de 10 horas de PMO, tá? Quem faz a prova tem um curso, né? Se dá para comprar o exame separado. Enfim, né? Então depois vocês olham com calma. Isso aqui, deixa eu ver, tá aqui, são 120 questões. Ele quer apenas 100 são valendo, as outras 20 é tipo para teste. Enfim, bacana. Na minha época não foi essa arruma de questão não, pessoal. Graças a Deus foi mais fácil. Mas eu acho que deve estar bem bacana, então serve de sugestão para vocês, tá? Não estou ganhando nada com isso, né? Tô só dando uma dica para vocês, né? Caso vocês queiram, como é que eu posso aprofundar muito esse tema, tá? Vocês também vão ver aí que tem um curso daqui a, acho que 2 semanas, comigo, né? Que é uma disciplina do MBA, de PMO e BPMO, que eu vou estar aí trabalhando aí basicamente essa certificação, tá? Eu pego 2, 3 aulas só para falar disso. É como se fosse uma preparatória para essa certificação. Eu também falo de BPMO, né? Que é uma disciplina de MBA que a gente vende como curso executivo, tá? Então, vocês também podem fazer esse curso comigo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza, então vamos lá. Falando um pouquinho dessas questões aí do PMO, né? Existe um mito, né, que é o seguinte: o primeiro passo para implantar um PMO é escolher o tipo de PMO ideal. A gente já falou sobre isso, né? Não existe PMO ideal, né? Ou seja, a gente entende, né, que não existe, né, um PMO ideal, né? Na verdade, o que acontece é que eu preciso criar serviços,
no meu PMO que atenda a necessidade dos meus stakeholders, né? Específicos daquela empresa, né? Então, esse é o mito, tá? De você já chegar com um modelo de PMO ideal, tá bom? Então, isso é mito. E aí, o ideal é, como eu comentei, né? A gente definir as funções, né? De acordo com as expectativas dos stakeholders, e aí, com base nisso, criar essas funções que vão ter mais chance de atender. E quanto mais a gente aderir à expectativa, maior o valor criado por esse PMO. Ele é o passo 1 da metodologia, tá? Olha só, pessoal, a quantidade de benefícios que o PMO pode gerar numa organização. Então, eu vou só comentar aqui alguns, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, né? Eu quero, né? Eu, CEO de uma empresa, eu não sei o que é que o PMO faz, tá? Eu sei que tem um monte de coisa que ele pode fazer. Mas eu quero, como benefício do PMO, eu ter uma maior previsibilidade para tomar de decisão. Eu quero também ter, né, se implantar um PMO na minha empresa, eu quero que as áreas da organização estejam mais integradas para entregar resultado de projeto, né? Eu quero também que, por exemplo, eu quero que o pessoal, eu quero ter uma maior visibilidade do andamento dos projetos. Pessoal, eu estou dando aqui um exemplo, tá? Quando a gente pergunta para os stakeholders o que é que vocês esperam de um PMO, eles não vão dizer quais são os serviços e funções do PMO, mas eles podem dizer quais são os benefícios que eles esperam da gestão de projetos na empresa. Deu para entender isso, pessoal? Então, a gente tem 30 benefícios, e aí o que que a gente faz na prática? A gente pede para os principais stakeholders de um PMO, sistema de gestão de projetos, eles marquem quais são os benefícios que mais eles esperam de implantação de um PMO, de uma gestão de projetos profissionalizado, né? A gente sabe nem o que é PMO, né? Que é um termo em inglês, né? Mas, enfim, pensando numa cultura de gestão de projetos na empresa, quais são os benefícios mais esperados pelos aqueles stakeholders, CEO, diretoria, gerências, tá? Quando a gente coleta essas informações, a gente vai ver lá os top 5, por exemplo, os 5 benefícios mais citados por todo mundo. Tudo bem com esse conceito? E aí, o que que a gente faz? Quando a gente entende isso, a gente vai para uma outra situação, tá? Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. O que é que a gente vai fazer, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Então, se eu vi aqui que o top 5 foi top 3, né? Foram esses 3 serviços aqui, ó, o 20, benefício, perdão, o 28 e o 30, os top 3. Sabe o que que eu posso fazer, pessoal? Eu consigo, através dessa metodologia, elencar 3 a 5 funções ou serviços de um PMO que tem maior probabilidade de atender a essas expectativas e esses benefícios, tá? Eu vou já mostrar um pouquinho isso para vocês, tá? O que é que o pessoal às vezes pensa, né? Que é um outro mito. Prover metodologia e ferramentas para gerenciar projetos é suficiente para fazer com que o PMO seja bem sucedido. Então, as pessoas às vezes acham que só em ter uma metodologia e ter lá um software, um project, um software expert, um Primavera, ou qualquer software de gestão de projetos que você tiver, e a metodologia, você já acha que vai dar tudo certo no PMO. Isso é um mito, tá? Por quê? Porque pode ser que, dependendo dos benefícios, nem seja priorizado esses 2 serviços. Apesar de eu, particularmente, perceber que são importantes, tá? Então, as expectativas diferentes devem ser atendidas por um conjunto de funções diferentes. Por isso que não tem um padrão de PMO, tá? Então, a capacidade de adaptação às expectativas é que contribui para o sucesso do PMO. É comum imaginarmos que determinadas funções devem ser necessariamente oferecidas. Na verdade, cada função gera benefícios que atendem à expectativa. E a metodologia, ela provê um indicador que ele chama de aderência à expectativa dos stakeholders. Pessoal, aqui, ó,
tem 26 potenciais funções de um PMO. Desde apoiar o planejamento, a monitorar o desempenho do portfólio, tá? A criar um quadro estratégico de projetos, até mesmo gerenciar um projeto, um programa, até mesmo a função de mentorar gerente de projetos, a prover aconselhamento, vocês são 26, tá? Então, a gente não vai realizar essas 26 funções, né? Então, o que é que a gente tem que fazer, né? Eu vou olhar aqui os benefícios, né? Não tem os 30 benefícios, ó, são 30 benefícios e tem 26 funções do PMO. Dos meus, né? Esse indicador aqui de aderência à expectativa é o seguinte, eu tenho os top 4 benefícios daqueles 30, né? A gente priorizou 4 benefícios através dessa pesquisa com os stakeholders. Eu consigo fazer uma análise quais funções do PMO, ou seja, a função 1, função 3, função 5, ela tem maior probabilidade de atender aquele benefício. Então, a metodologia criou uma lógica de fazer essa análise. Desses meus 4 principais benefícios, quais são as funções que têm mais probabilidade de contribuir para atender esses benefícios? Então, eu posso avaliar, por exemplo, que essas funções, serviço 1, serviço 3, serviço 5, serviço 26, esses 4 serviços, eu vou apostar neles para entregar os meus top 4 benefícios. Então, eles criaram uma lógica, através de muita pesquisa, de muita análise de PMO, de stakeholders, para entender quais funções contribuem com maior probabilidade para cada benefício. Então, esses que estão aqui de 100, ó, quer dizer o seguinte, que a função 5 tem 100% de probabilidade de contribuir para o benefício 2, tá? E aí, quando você faz essa análise, você escolhe os serviços que vão contribuir mais, tá? Com aqueles benefícios. Então, vocês percebem que cada PMO vai ser diferente, porque tem benefícios diferentes e vou ter funções diferentes para atender aqueles benefícios. Isso, a ideia é todo ano fazer essa pesquisa. Para quê? Para saber se aquele serviço ainda faz sentido. Porque eu preciso aumentar a maturidade dele ou eu possa criar outros. Porque pode ser que esses benefícios mudem, essas expectativas mudem. Deu para entender, pessoal? Então, esse é um segredo da metodologia. É customizar o seu PMO para atender as expectativas dos seus stakeholders. É você saber que tem 26 funções e que você vai escolher aquelas que mais têm chance de dar o resultado esperado dos stakeholders. Pessoal, não existe metodologia nenhuma de PMO que eu saiba das outras que existem e olhe com esse cuidado de prestador de serviço, de, de entender que existe para atender necessidade, que é um provedor de serviço. Então, eu acho fantástico. Já perceberam que eu sou fã, né? Mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, né? E a abordagem de atuação, tá? Ah, Rafael, eu quero que meu PMO seja estratégico. Porque ser estratégico é legal, é bonito, né? Mas pode ser que você não precise ter funções estratégicas do seu PMO. Pode ser que a tua empresa, naquele momento, está passando por uma dificuldade e minha principal função do PMO é controlar o custo dos projetos e o tempo. Então, para isso, eu vou estar com minhas funções exatamente aderentes à expectativa do CEO que chegou para organizar financeiramente a empresa, por exemplo. Então, se eu era um PMO estratégico lá, trabalhando no portfólio, aquela coisa, se de um ano para o outro mudou a conjuntura da empresa, a empresa está passando por dificuldades, o CEO novo assumiu para arrumar a casa, o meu PMO vai ter que se adequar a esse novo cenário e pode ser que ele não tenha mais funções estratégicas, ele tenha funções operacionais. E está tudo bem.
porque ele está atendendo a uma nova, se adaptando àquela situação. Então, para entender isso, pessoal, é sutil, mas é bem forte, né? Isso que a gente está conversando. E aí, né, eu posso ter desde atividades operacionais, né, ou seja, aquelas 26 funções, eu tenho funções operacionais, como, por exemplo, gerenciar projetos ou programas, né, gerenciar documentação. Eu posso ter funções ali mais táticas, que é, por exemplo, criar uma metodologia, tá? Criar ferramentas de sistema de informação para gerenciar projetos, trabalhar treinamento, né, do gerente de projetos, e como funções mais estratégicas, né? Por exemplo, participar do planejamento estratégico, apoiar na definição do portfólio, prover relatório de desempenho para a alta administração, né? Na época que a gente implantou o PMO da Unimed em 2010, não existia esse PMO Value Bank. Na época a gente apostou porque a gente sentiu a necessidade, por exemplo, de trabalhar isso aqui, ó. A gente percebeu no feeling, né, no diagnóstico, das pesquisas que não eram dessa linha do PMO Value Bank, que a gente precisava prover um relatório de desempenho para a diretoria. Que a gente deveria aconselhar a alta administração na tomada de decisão sobre projetos. A gente percebeu que a gente precisava de uma metodologia de projetos. E também a gente precisava, né, de também mentorar o gerente de projetos. Então a gente escolheu quais? A gente escolheu essa outra função, essa de treinamento também, né, para criar cultura, criar a metodologia e a mentoria. A gente começou com esses 5 na época, né? Sem fazer esses cálculos aqui, tá? Não tinha isso aqui na época, tá? Para você escolher, né? Se vocês forem meu aluno da disciplina do MBA, né, que pode ser um curso executivo, a gente aprende lá no treinamento a fazer essa análise aqui, tá? A gente tem um momento de criar um PMO, né? As equipes criam PMOs e a gente vai passando cada passo e escolhendo aí, né, as funções para atender os benefícios. Então, isso no treinamento a gente tem uma planilha, a gente faz uma análise melhor sobre isso, tá? O mito 3, né? Primeiro, defina a equipe do PMO, depois o que o PMO vai fazer. Isso é muito comum, tá? Ou seja, eu vou juntar as pessoas ali interessadas em projetos e vamos montar o PMO, né? O que a gente precisa entender, né, é que os PMOs, né, muitas vezes são criados de forma contrária ao que deveria ser recomendado. Ou seja, primeiramente, o que o pessoal faz é, como foi dito, né? Estabelece a equipe e depois vai verificar. O que esse PMO vai fazer, né? Quais são os seus serviços e funções? Então, o mais interessante é fazer a lógica inversa. Primeiro, eu preciso entender o que é que o PMO vai fazer, seus serviços e funções, para depois, ou seja, como é que eu vou fornecer mentoria, né? O gerente pode ser uma função. Qual o processo eu vou fazer para isso, né? Então, o PMO by the Rig, o que é que ele faz? Ele sugere, né? Inclusive, ele traz alguns os modelinhos de processo para cada serviço, né? Então, o que é interessante a gente fazer, né? A gente vai definir os processos do PMO para entregar as suas funções e serviços, tá? O mito 4, o sucesso dos projetos da organização é a melhor prova de sucesso do PMO. Tem gente que diz assim, Rafael, o PMO é sucesso porque estão entregando tudo, os projetos, o direito de projeto estão entregando no prazo e tal. Pode ser que não seja o sucesso do PMO. Às vezes o PMO pode ser tão burocrático, tão auditoria, tão chato, que as pessoas estão achando que não deveria nem ter PMO, porque os projetos estão entregando, as pessoas já sabem como é que faz a gestão do projeto. Então, o próprio PMO, ele pode ter seus próprios indicadores para cada serviço, tá? E aí ele vai conseguir entender melhor como é que ele está agregando valor.
tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um serviço, uma função de prover metodologia, eu posso fazer um indicador de aderência da utilização da metodologia, né? E a correção no uso, né? Projetos que estão utilizando sem erro, né? Posso criar um indicador para cada função. Tá? O outro mito é as competências necessárias a um profissional em PMOs são as mesmas do gerente de projetos? Pessoal, não vou mentir para vocês. Se eu já fui gerente de projeto, eu trabalhar no PMO vai me ajudar, porque eu já sei ali o que, é que o pessoal faz, já tive uma experiência. Mas, dependendo das funções do PMO, a minha experiência de gerente de projeto pode ser que ela não consiga contribuir, né? Então, as competências de um gerente de projetos não são necessariamente as mesmas do profissional de PMO. Vai depender de quê, Rafael? Das funções que o PMO vai oferecer. Então, eu tenho que saber quais são as competências necessárias para entregar essas funções, esses serviços, tá? E aí, como por exemplo, né, eu posso ter algumas competências, né, necessárias para um PMO. Eu posso ter capacidade de influência, capacidade de integração, gestão de conflito, uma comunicação eficaz, a própria gestão do projeto, que aí sim, se eu já fui gerente de projeto, eu vou ter essa competência mais forte, né, de gestão de projetos. Uma competência de organização de processos, empreendedorismo, relacionamento interpessoal, foco no cliente e gestão do conhecimento. Então, pessoal, o que é que eu posso fazer com esse entendimento, tá? Estou travado aqui, peraí. Próximo. Então, ó, por exemplo, a função de um PMO de criar um relatório de desempenho de projeto para alta administração, quais são vamos botar aqui as 3 competências mais interessantes que eu preciso ter do profissional que trabalha no PMO para entregar essa função ou serviço, que é prover relatório de desempenho dos projetos para alta administração. Então, eu preciso ter uma comunicação eficaz, uma boa competência de gestão de conflitos, habilidades de influenciar e relacionamento interpessoal. Então, essas 4 competências, se a gente somar essas aqui tudo, ó, né? 31 com 19 vai dar 50, né? 50 com 18 que dá 80%, que é o Pareto, ó. Então, o profissional do PMO que tiver ali responsável por essa função, ele precisa ter essas 4 competências mais fortes para poder desempenhar melhor essa função. Então, a metodologia ela consegue trazer, inclusive, números nessa linha para nos ajudar a desenvolver as pessoas que estão dentro do PMO, né, através das competências mais importantes para prover melhor os serviços ou função. Tá? O outro mito é, quanto mais estratégico for o PMO, mais maduro ele será. Né? E aí, como a gente falou, né? Ser estratégico operacional não é um sinal de maturidade, mas sim uma consequência das necessidades dos stakeholders. Né? Então, é importante lembrar que maturidade organizacional e gerenciamento de projeto é uma coisa e maturidade do PMO é outra. Né? Um PMO maduro oferece funções apenas as necessárias, com alto nível de sofisticação, e, em consequência, consegue gerar uma maior percepção de valor. Então, não adianta eu mirar nas 26 funções do PMO. Eu vou focar ali nos top 3, top 5 no máximo. Se eu me concentrar nelas, pode ser inclusive funções operacionais, eu vou agregar mais valor à alta gestão aí dessa temática, tá? Aqui é um exemplo, tá, pessoal, de maturidade. Então, prover metodologia de gerenciamento de projetos, eu posso ter um nível 1 de maturidade, que é o quê? É oferecer uma metodologia básica, parcialmente padronizada, não totalmente alinhada às boas práticas, não abrange todas as áreas de conhecimento, utilizada em poucos projetos que estão sob o gerenciamento do PMO. Existe uma ampla resistência nessa utilização. Os usuários não foram devidamente treinados pelo PMO para utilizar.
Esse é o nível 1 de maturidade desse serviço. Rafael, qual é o nível 4? O nível máximo de maturidade desse serviço? Tem uma metodologia padronizada, alinhada à necessidade da organização e às melhores práticas internacionais de gerenciamento de projetos. Abrange todas as áreas de conhecimento da organização e está completamente adaptada aos diferentes tipos de projetos. Ou seja, eu tenho uma metodologia de gerenciamento de projetos para projetos ágeis, projetos híbridos, projetos preditivos, projetos de alto impacto, de alta complexidade, de baixa complexidade. Ou seja, eu tenho uma metodologia meio que para diferentes tipos de projetos, né? Ou seja, como se fosse uma classificação de projetos, né? A resistência à utilização é insignificante. Todos os usuários foram treinados pelo PMO para utilizá-lo e está, obviamente, sujeito aí a melhoria. Então, pessoal, eu tenho as minhas... Deixa eu olhar aqui para vocês. Eu tenho os meus serviços. Eu posso avaliar o seguinte: qual o nível de maturidade desse serviço? E qual é os outros níveis? Então, se aquele serviço ainda faz sentido para a organização, eu posso estar no outro ano aumentando o nível daquele serviço. Então, está dando para entender, pessoal, nosso bate-papo aí sobre isso? O Anderson falou aqui, Rafael, como seria a forma de cálculo para medir essa aderência? Anderson, como a Masterclass é muito geral, no curso a gente faz essa conta, a gente calcula, existe uma formulazinha, deixa eu ver até se eu consigo mostrar aqui, eu não trouxe muitos slides porque era só uma Masterclass, mas ele faz uma conta, tá? Ele, deixa eu ver aqui onde é que tá, lá no comecinho. Tá aqui, ele faz uma conta, ó. É como se fosse o índice de aderência aos stakeholders seriam, por exemplo, ele faz dois indicadores. Ele calcula tanto a aderência, ops, as expectativas, né, que são os benefícios, como o indicador de aderência aos benefícios. E ele cria que, inclusive, ele faz isso de forma automática. Ele tinha um sistema, a gente jogava isso, ele fazia todos esses cálculos, tá? Por quê? Porque esses percentuais aqui de probabilidade que cada função pode ter para atender o benefício, isso aqui é como se fosse uma pesquisa muito ampla, né? Muito confiável, que através disso aqui ele já faz o cálculo automático, tá? Mas dá para calcular também, quando dá tempo de a gente falar um pouco mais aqui aprofundado da nossa Masterclass, tá bom? Beleza, Anderson? Espero que você não fique chateado aí, mas tem conta para fazer isso. Na própria certificação, o Américo Pinto, ele, como é um curso de 8 horas só focado, ele explica direitinho. E no curso também eu explico. A questão aqui é por conta do tempo, tá? Mas é bem interessante. Você consegue ter embasamento, né, das coisas. Isso é muito legal. Evita criar um setor de PMO no chute, né? Enfim, aí para fechar essa parte de PMO, que eu já estou avançando muito aqui, já vai dar 8h30 já. Eu sei que ainda era 8 horas. A gente, para fechar aqui o outro mito, tá? A gente falou aqui do PMO, né, da maturidade. É impossível calcular o retorno financeiro do PMO, né? Então é possível a gente calcular o ROI do PMO. Eu olho qual é o potencial recuperação de perdas. Se não tivesse o PMO, os projetos atrasariam, perderiam prazo, perderiam orçamento. Então a gente consegue fazer uma análise dessa potencial recuperação e confrontar com o custo que eu tenho para manter um PMO por ano, tá? Vamos supor que numa análise aí de cálculo de potencial recuperação de perdas, tendo um PMO, olhando para um portfólio de projetos, as funções do meu PMO podem contribuir, né, para que eu evite uma perda em cima do orçamento que eu tenho no meu portfólio de 1.280.000. Suponho que eu tenho um portfólio de 30 milhões. Se eu tiver um PMO, pode ser que eu tenha uma potencial de recuperação de evitar
perder, né, 1,2. E aí, se eu confrontar com o custo do PMO, eu vou ter um ROI de 28%. Então, se o ROI for maior do que a Selic anual, no nosso caso a Selic está quase 15%, ó, valeu a pena investir no PMO. Ele mostra aqui um exemplozinho, né, de um portfólio de 40 milhões, um percentual de possível perda, né, ou seja, esse portfólio acaba que não entrega 20%, ou seja, 8 milhões. Ele sugere aqui, ele analisa, né? Aí ele faz todo um passo a passo, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que aqui só aqui é quase uma hora para te explicar essa tabelinha, tá? Mas entenda que ele olha os problemas mais comuns de projeto na empresa, ele verifica as funções do PMO que estão sendo oferecidas atualmente, e ele faz um cálculo aqui dessas funções, a probabilidade da função resolver o problema. E cada problema ele pode impactar nessa perda. No final, ele calcula aqui essa recuperação e faz um confronto com o custo do PMO do ano. Então, ele chega no ROI do PMO, nesse exemplo aqui, 41%. Tá? Então, eu não posso entrar muito aprofundadamente por conta do tempo, mas eu quero dizer para vocês é que dá para calcular ROI do PMO. Tá? E aí, o outro mito, monitorar estrategicamente o PMO é o mesmo que monitorar o portfólio estratégico da organização. Então, o próprio PMO, ele pode ter uma visão de balance scorecard, né, de perspectivas, né, onde ele pode ter os seus próprios indicadores, que não são os indicadores do portfólio de projetos. Então, eu posso ter, por exemplo, um indicador para aumentar o meu ROI do PMO. Eu posso ter o indicador do PMO que é aumentar a sua maturidade. Posso ter um indicador de aumentar a percepção de valor. Posso ter um indicador de melhorar a aderência do PMO às expectativas, tá? Enfim, posso ter indicadores próprios do PMO, né? Se fosse um mapa estratégico. E aí, pessoal, no final, eu posso ter um canvas de PMO, né? Onde eu sei quais são os clientes do PMO, quais são os top 3 benefícios esperados, quais são as 3 funções que têm o maior nível de probabilidade de atender esse benefício. Cada serviço desse ou função e que nível de maturidade eu vou começar e que nível eu vou evoluir, tá? Desculpe. Quer dizer, eu posso começar esse serviço já no nível 2 de maturidade e ir para o nível 3, né? Qual é a equipe do PMO? Eu vou ter um analista de projetos e o gerente de projeto alocado. Eu vou ter aqui as competências-chave da minha equipe. Eu vou ter o propósito do meu PMO e eu vou aqui ter 2 KPIs ou Key Results, que eu vou escolher aqui como mais importantes para o meu PMO, que é atingir o percentual de projetos no tempo acima de 80% e atingir uma percepção de contribuição no gerenciamento de projetos, ou seja, de satisfação acima de 80%. Beleza, pessoal? Deu para pegar aí? Se vocês forem meus alunos aí da disciplina de PMO e BPMO, na disciplina, como tem mais tempo, é 16 horas, os alunos vão construindo um PMO ou melhorando um PMO existente. E no final, eles fazem esse canvas, né, que aí meio que sintetiza aí essa ou implantação ou modernização, digamos assim, do PMO, tá? Então é bem legal essa questão aí, caso vocês queiram evoluir aí. Eu vou colocar, acho que o Anderson falou, né, a Pri já respondeu, né? A gente vai colocar, tá? O material do curso aqui no finalzinho. Bom, pessoal, agora falando de tipo de escritório, né? Além do PMO, existe o escritório de gestão estratégica. Esse escritório de gestão estratégica, ele, ele vai conduzir, né, o planejamento estratégico da empresa,
o pessoal chama de OSM, né, que é Office Strategy Management. E aí ele vai trabalhar na formulação da estratégia, alinhamento, monitoramento, e ele vai se integrar com outros setores, né, da empresa. Eu posso ter também, e é comum as empresas hoje ter escritório de inovação, também chamado de hub de inovação, que tem como grande missão fomentar a cultura e pode também estar trabalhando em eventos internos de inovação ou externos, também chamado de hackathon. Pode, inclusive, conduzir os projetos estratégicos de inovação da empresa. Então, eu tenho um portfólio. Nesse portfólio, eu tenho 10 projetos. Desses 10 projetos, eu tenho 5 ou 3 que são muito inovadores. E veio de um hackathon, veio de um evento interno de inovação. Então, esse escritório ele pode ficar gerenciando, conduzindo esses projetos, tá? Então, isso é uma sinergia com o PMO, né? Digamos assim. Eu posso ter um escritório de processo, o BPMO, que a gente vai falar já um pouquinho mais sobre ele. Ele vai fomentar o quê? A cultura de BPM, né? A cultura de, B, a cultura de BPM, perdão, ele tem o foco do cliente, o olhar de dentro para fora, né? A percepção do cliente sobre a empresa. Os processos vão estar mais alinhados ao planejamento estratégico e eu vou começar a melhorar processos, não só de um setor, mas processos que passam por mais de um setor para entregar um resultado para o cliente. E aí ele pode estar atuando em projetos de transformação de processos e também, perdão, trabalhando indicadores da rotina dos processos. Então, são duas funções aí muito interessantes de um BPMO. Participar de projetos de processo, usando inclusive a metodologia de BPM, e também ter a sua função um pouco mais operacional, mas muito importante, que é acompanhar como é que estão os indicadores de processo na empresa. Eu posso também ter um escritório de gestão de mudança, chamado CMO, né, que é o C de Change, né, de mudança. Então, esse escritório de gestão de mudança, ele tem a missão de trabalhar as pessoas na mudança esperada, né? Ou seja, é o tipo de escritório que está lá ajudando as pessoas a entender o porquê da mudança, o porquê daquele projeto, trabalhando desejo, conscientização, sentido de urgência, olhando de uma forma mais humana para as pessoas que vão ser impactadas pelo projeto. E eles podem trazer especialistas desse tema para ajudar a implantar os projetos estratégicos, tá? Por exemplo, a Brisanet é um grande case aqui do Ceará que implantou o CMO, começou e está hoje dentro do RH. Então, projetos estratégicos lá da Brisa, tem muita gente, eu já tenho pessoas ajudando com boas práticas e ferramentas de gestão de mudança para trabalhar as pessoas. E, por fim, tem, né, o escritório de gestão de valor, ou o VMO, né? O próprio PMO, se ele trabalhar com esse conceito de gestão de valor, trabalhar com projetos ágeis, eu posso continuar chamando de PMO. Tem gente que já acha melhor chamar de PMO ágil, né? Quando você já trabalha metodologias ágeis, e também pode chamar de VMO, você pode chamar o nome que você quiser, tá? O próprio Américo Pinto fala. O entendimento da metodologia, ela já é de agregação de valor do PMO, né? Como a gente comentou. Então, você chama o nome que você quiser, tá? Hoje o pessoal tem gostado mais do VMO, tá? Que é como se fosse um PMO ágil. Mas o VMO, ele também pode trazer os OKRs, que é uma metodologia de estratégia. Eu posso ter planejamento estratégico, gestão estratégica OKR, junto com o PMO, que pode ter projeto preditivo, projeto ágil e projeto híbrido, tá? Então, quando eu falo de PMO ágil, né, o VMO, eu estou falando de um PMO que ele também precisa ser ágil, né, obviamente, e ele vai ser um agente de mudança e disseminador da agilidade, né? Então, eu posso ter esse PMO ágil, ou só PMO, onde eu vou estar provendo serviços, né, que entregam benefício aos clientes e conectando times
ao planejamento estratégico através do gerenciamento de projetos. Eu posso ter num time multidisciplinar de projetos, eu posso ter o Scrum Master ou o líder, né, ou Agile Coach. Eu vou ter o meu próprio time técnico para entregar as soluções. Eu posso ter o PO, ou a pessoa do negócio, ou o dono do produto. E eu posso, inclusive, ter um gerente de projeto, né? Para quê? Para que ele possa ajudar a gerenciar riscos, a gerenciar aquisições, ao roadmap do projeto, né? Trabalhar em funções que geralmente esse líder aqui, ó, o Scrum Master, por exemplo, não faz. Ou seja, o PMO ser um agente de mudança, contribuir para o mindset e a aplicação da organização toda. E aí o pessoal chama, né, de VMO e também chama até de Lean PMO. Então tem letra para tudo, né, pessoal? Vocês perceberam aí nesse nosso bate-papo aqui, né? Quem fala muito de VMO é a metodologia do Flex, tá? É uma metodologia que eu achei bem bacana, que é do Hélio, né, brasileiro, que criou, que ele foi um dos primeiros a falar de VMO, né? E VMO traduzindo é EGV, Escritório de Gestão de Valor, que ele comenta que é uma estrutura organizacional responsável pela coordenação e manutenção de um fluxo integrado de criação de valor sustentável, né? Então, com base na identidade organizacional, na estratégia definida em metas estratégicas, o EGV é responsável por integrar a iniciativa de transformação do negócio e a operação, definindo processos que otimizem a entrega de valor. Ele fala que o escritório de gestão de valor, ele vai focar na transformação do negócio através de projetos, alinhado ao planejamento estratégico, alinhado ao impacto que esses projetos vão trazer na operação, né? E alinhado também às entregas dos stakeholders, a satisfação, né? Enfim. E aí a metodologia, né, do Flex, né, Flex Hybrid Model, ele fala, né, que o escritório de gestão de valor, ele é responsável pelos OKRs, por indicadores, gestão de riscos, a governança, né, de tudo isso, gestão da sabedoria, né, que é a gestão do conhecimento, e ajudando também na seleção dos projetos. Então, na transformação de negócio, a função do VMO é ajudar na gestão do portfólio, na gestão do projeto, na gestão de produto, né? O conceito de gestão de produto é: eu terminei um projeto que ele vai ter que continuamente ser melhorado. Por exemplo, um produto do e-commerce, implantei venda pela internet. Minha empresa é uma loja, eu implantei uma venda por internet, e-commerce. Eu crio um projeto para implantar o e-commerce e depois esse e-commerce ele vira um produto que eu tenho que estar sempre mantendo ele com backlog, com melhorias. Então eu já tenho que olhar ele de certa forma diferente. Ele tem que estar continuamente sendo melhorado. E aí ele fala também que eu preciso alinhar, né, a operação do negócio, a gestão estratégica, a gestão tática, a gestão do dia a dia, né? E aí ele fala aqui de alguns papéis, né? O papel do analista de negócio, que vai ajudar aqui na seleção das iniciativas, o papel do gerente do portfólio ou programa, o papel do gerente de projeto, o papel do gerente de produto e a equipe de entrega, né? Enfim, muito legal essa metodologia, tá? Que é a mandala que eles criaram. E hoje, pessoal, falando de agilidade no nível mais escalado, a gente fala de SAFe, né? SAFe é uma metodologia de ágil em escala, né? Onde eu tenho um programa, que eu vou ter várias equipes ágeis trabalhando, vários projetos ágeis, e no final do período eu vou entregar algo de valor para a organização. Eles chamam também de LACE, né? Que é Lean Agile Center of Excellence, né? Que também nada mais é do que um VMO, tá? E aqui tem um linkzinho, ó, para vocês estudarem um pouco mais, se quiser mais sobre VMO, na visão do SAFe, tá? É a metodologia de escalado. Beleza. Rafael, vamos falar de BPMO, né, cara? Tu se empolga no PMO e não fala de BPMO, né? Vamos falar de BPMO.
No BPMO, pessoal, não tem essa quantidade de metodologias que a gente conversou sobre PMO, tá? BPMO não tem, por isso que é um pouco mais reduzida a temática, mas também tem umas coisas interessantes, né? Qual é uma dura realidade do escritório de processos? Lá vem a área de processo novamente nos entrevistar. Outras frases das áreas, né, dos líderes, né? Isso não é prioridade para nós agora. Outra situação que acontece, uma dura realidade. Não aguento mais discutir novamente a maioria dos processos. Não dava para a gente ser mais rápido e fazermos isso de uma forma mais simples? Outra, já estou cheio de coisa para fazer e ainda tenho que perder meu tempo mapeando meus processos. Isso não serve para nada. Isso são frases, pessoal. Vocês concordam que a galera fala, né? Esse tema de processo? E aí uma pesquisa da BPMP, né, que é a instituição como se fosse o PMI de processos, a BPMP, né, nessa pesquisa aqui ela diz o seguinte, ó, pesquisa com as pessoas, né? Aqui, ó, apenas 13% BPM é usado para melhoria de processo ponta a ponta, com ganhos para toda a organização. 15% o BPM é usado também para melhoria de processo ponta a ponta, né? Ou seja, passa por mais de uma área, ou intersetorial, ou interorganizacional, e tem ganho também para o cliente. Agora, 18% não sabe nem o que é BPM, que é o Business Process Management, né? Que é uma boa prática de gerenciamento de processo, e que BPM é utilizado ao menos para algumas coisas mais locais, tá? Então, pessoal, aqui tem um gap muito grande, né? Ou seja, apenas 28%, né, das empresas entrevistadas estão usando essa temática, entendendo com seriedade processos, né? Elo Group, pessoal, sempre foi uma referência nesse tema de BPMO, tá? Ele fala que o escritório de processo consiste em um mecanismo de governança que é amplamente utilizado nas organizações com o objetivo de utilizar iniciativas de BPM de forma centralizada e consistente. Ou seja, uma efetiva governança em BPM reforça o alinhamento estratégico na gestão de processos e define e reforça as responsabilidades de cada stakeholder para coibir redundâncias, né, de melhoria de processos. Existe, pessoal, um modelo de maturidade em processo. Olha só, isso aqui acontece em muita empresa, né, pessoal? O nível 1 de maturidade em processo é o seguinte: depende de heróis, ou seja, não tem nenhum tipo de medição de processo. O nível 2 eu já começo a trabalhar a gestão de projetos para melhorar processos. Aí eu tenho meus primeiros indicadores. O nível 3 ele já tem indicador ponta a ponta, ou seja, o indicador aqui de lead time, ou seja, do pedido à entrega. Qual é esse lead time? Passa por várias áreas. Eu já tenho indicadores como esse. O nível 4 de maturidade de processo, eu já tenho inclusive até análise estatísticas e de qualidade como forma de prevenir problemas nos meus processos. E eu tenho indicadores também já alinhados com os objetivos estratégicos. E o nível 5 é quando você tem uma organização que já tem a capacidade de prevenir defeitos e está sempre inovando, com foco no cliente. Rafael, quais são os papéis dentro do escritório de processos? Eu posso ter o dono do processo, o gerente de processo, analista, designer, arquiteto. Posso ter um conselho de BPM, um comitê e o próprio escritório. O dono do processo é aquele responsável pelo processo, que pode ser um gerente funcional, tá? O gerente de processo geralmente é a pessoa que gerencia o escritório de processos. O analista de processo e designer, geralmente na prática a gente só tem um, que é o próprio analista, tá? De processo. O design é como se fosse aquela pessoa que fosse planejar um novo processo. Design, né? Desenhar um novo processo. E geralmente é feito pelo próprio analista também, tá? O arquiteto é aquele que planeja e organiza os processos da empresa, da arquitetura.
Né? O conselho é aquele que define, tá? Define. Se tiver meu cachorro latindo, eu peço desculpa para vocês, tá, pessoal? Porque às vezes eles ficam bem gasguetes. Eu estou escutando latir de cachorro. Se tiver, me avise que eu. Deixa eu ver se tem aqui no chat alguém comentando. Tá escutando, não, né? Que bom, tá suprimindo ruído. Graças a Deus, você foi. Então, o conselho, ele vai escolher as iniciativas de processo que vão ser priorizadas. O comitê, geralmente, ele acompanha indicadores de processo, tá? Rafael, me dá aí um exemplo aí de etapas para implantar um escritório de processos. Primeiro, eu preciso de um patrocinador forte dentro da empresa, né? Depois, eu preciso definir quais são os objetivos e critérios de sucesso dessa temática de processos. O que é que são as expectativas? É parecido com o PMO Valuing, né? Expectativas desse tema de processos, né? Por exemplo, automatizar, né? Ter uma governança, ter informações, né? E aí depois se define a estrutura do BPMO, né? Quais são os papéis, né, que eu vou ter, né? Quarta etapa, criar arquitetura de BPM, onde eu vou separar processos primários, que impactam o cliente, processos de suporte, que contribuem com os processos primários, e processos de gestão. Vou criar uma biblioteca e um repositório de BPM, tudo que for de processo está tudo guardadinho no seu repositório, seus diretórios, tá? Vou criar, vou implantar softwares, né, BPMS, enfim, criar prática de gestão de mudança, né, trabalhar a comunicação, ajudar as pessoas a entender a importância da melhoria de processo, fazer elas participarem, e aí criar, né, esses processos primários, secundários de suporte, ter esse desenho e verificar que processos precisam ser melhorados, ou seja, priorizar esses processos e executar o projeto de BPM. Isso são etapas aí de uma possível criação de um centro de excelência de BPM. Isso é a fonte é o BPM SEBOC quarta edição, que é a última versão do SEBOC, que é como se fosse o PMBOK de processo, tá? Rafael, quantos serviços, eu estou só aqui imaginando as perguntas de vocês, eu estou fazendo poucas perguntas, né? Quais são os serviços e funções de um escritório de processo? Pessoal, aqui, se eu não me engano, tem 30 possibilidades, tá? Então, eu tenho desde serviços, né, de criar a cadeia de valor de processo, prover treinamento, né, mapear processos, melhorar, criar manuais, realizar benchmarks, né, trabalhar no monitoramento desses processos. Eu tenho processos ligados à tecnologia, né, coisas que podem me ajudar, ter um BI, ter um workflow, fazer simulações, né, ter um BAM, né, que é o Business Active Management, que é você ter indicador em tempo real. Aí você tem uma camada SOA, né, enfim, aqui eu entro numa pegada mais técnica. CEP, né, que é a parte estatística de processo. Eu posso ter muita coisa, tá, pessoal? Do mesmo jeito de trabalhar o PMO, a ideia é que o escritório de processo tenha aquelas funções e serviços que possam prover melhor resultado para a organização. Diferentemente do PMO, não tem nada muito estruturado para criar um índice de aderência a benefícios, tá? Não tem nada muito, como é que eu posso dizer, alinhado como tem para PMO, tá? Mas aqui já dá também um direcionamento para a gente. E aí, pessoal, quando eu olho estratégia, projetos, processo e qualidade, né? Eu estou olhando que desde a estratégia da empresa, eu vou ali trabalhar o meu portfólio, né? Priorizar meu portfólio. E esse portfólio eu posso ter projetos de processo. Ou seja, eu vou executar projetos de processo. Que aí eu vou ter o meu escopo, né? Definir como é que esse processo vai ser, fazer o as is, né? Que é o estado atual, fazer o to be,
analisar, fazer o to-be e fazer um plano. Depois disso, eu vou entregar um indicador novo, um bom resultado, que precisa ser trabalhado aonde? No gerenciamento da rotina. Então, terminou o projeto entregou no prazo, no orçamento do custo, bateu o indicador, e quem vai garantir a manutenção desse indicador, a evolução disso, é a gestão da rotina, que eu vou ter que criar ali um comitê para aquele processo, e todo mês eu vou me reunir com o pessoal para ver como é que está esse indicador, o que é que eu posso fazer de melhoria contínua para ele. Até que um dia eu possa perceber que o meu processo precisa de uma nova evolução, que eu preciso estruturar ele como um novo, um outro projeto, tá? E aí a gestão do dia a dia é uma função muito importante do BPMO, tá? Que ele muitas vezes precisa começar até antes de terminar o projeto de processo, para quê? Para que eu consiga garantir a sustentação daquele indicador que o projeto entregou a meta. Vamos supor que eu tenho um projeto que é melhorar o tempo de atendimento do cliente. Era 1 hora, eu consegui baixar para 30 minutos. Eu bati a meta, o projeto foi criado e bateu a meta. Quando termina o projeto, pessoal, ele vai entregar para a rotina, para o dia a dia. Então, se eu não manter o acompanhamento desse indicador depois do projeto, eu tenho uma grande chance de voltar à situação anterior ao resultado que eu tinha, voltar a ter 1 hora. Então, isso é muito interessante ter essa governança de processo, onde eu vou ter reuniões mensais de acompanhamento do indicador de processos, que um dia foi atingido através de projetos. E aí, pessoal, o que a gente está percebendo com essa nossa conversa, né? Aqui é um exemplo que eu posso até ter um boletim de processo, ó, onde eu vou dizer como é que está meu indicador de processo, se eu tenho alguma nova ideia, se tem algumas ações para eu poder estar continuamente melhorando o meu indicador de processo, tá? Então, essa reunião de GRD, né, gerenciamento da rotina, o dono do processo participa, né? Os responsáveis que estão sendo impactados por esse processo participam, né? E aí eu posso ter ações de correção, prevenção, melhoria, padronização, para manter esse meu indicador aí sempre melhorando continuamente. Se ele precisar dar um outro salto de melhoria, eu preciso de um projeto, outro projeto de processo, né? Ou seja, quando eu faço a gestão da rotina, eu estou olhando aqui, não estou olhando para o PDC, eu estou olhando para o SDCA. Rafael, o que é esse S? Standard, né? Standard, que é padronizar. Se eu precisar fazer um novo PDCA, aí eu vou precisar de um projeto de processo, tá? E quais são os benefícios de implantar um BPMO? Transformação da cultura, gera valor para o acionista, gera crescimento, reduz custo, qualidade é melhorada, certeza do resultado, aumento da rentabilidade e velocidade e agilidade da organização. Isso aqui é do CBOK, tá? E, Rafael, dá para juntar os dois? Dá, pessoal. Poxa, esse processo, o objeto de processos é conjunto de atividades com um ou mais objetivos, cruza fronteira entre as áreas para entregar valor ao cliente. Já projeto é algo temporário, né, para trazer um resultado específico. A gestão de processos, né? Identifico, desenho, monitoro, controlo resultados. E projeto, eu vou aplicar conhecimentos, ferramentas para atender os requisitos do projeto. E processo, eu tenho um ciclo de vida. A estratégia de planejamento, eu vou trabalhar a análise, né? Vou trabalhar um projeto para implementar a melhoria, né? Que vai ser monitorada e refinada. E em projeto eu tenho iniciação, planejamento, execução, tem o seu próprio ciclo de vida. O gestor de processos, responsável pelo desenho, performance, defesa e suporte ao seu processo. E o gerente de projeto, responsável por cumprir o objetivo do projeto. Então, o escritório de gestão de processos, ele é um guardião de modelos e padrões que promove a melhoria de processo.
O escritório de projetos vai centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos. Ou seja, eles têm muita coisa semelhante, né? O BPMO vai ter que trazer treinamento sobre melhores práticas de gestão de processos. O PMO também vai ter que ter treinamento para projetos. O BPMO vai ser o guardião da sua metodologia de gestão de processos. O PMO também vai ter sua própria metodologia. O BPMO, né, vai consolidar, né, os aprendizados, né, documentações sobre processos. E o PMO também vai ter as lições aprendidas, né? O gestor de processo acompanha e avalia o processo, o gerente de projeto acompanha e avalia o projeto. O BPMO, ele acompanha os projetos de processo, o gerente, né, o PMO, gerencia o portfólio de projetos. E ambos também, né, vão ter que ter uma interlocução com a alta administração, do mesmo jeito do PMO. E o BPMO integra múltiplos processos e gestores de processos. E o PMO, múltiplos projetos de gestão de projetos. Ou seja, tanto o BPMO como o PMO, ele trabalha de forma transversal, horizontal, tá? E aí eu posso ter um chamado EPP, Escritório de Projetos e Processos, tá? Onde eu vou ter uma arquitetura de processos que vai ser priorizado na estratégia. Eu vou ter um portfólio de projetos, que muitos deles vão ser de processo, e aí eu tenho uma equipe para estar ajudando esses projetos de processo, e depois, quando terminar o projeto, eu vou cuidar da gestão do dia a dia, tá? Então, eu posso ter uma implantação de projetos e processos. E aqui é um exemplozinho de um escopo de um projeto de implantação de PMO e BPMO integrado. Eu tenho que ter uma iniciação, ou seja, um projeto de 8 meses, eu consigo implantar um PMO e BPMO juntos, tá? Então, eu vou fazer um workshop de processo, definir a arquitetura de processo, ver como é que está a maturidade, tá? Definir os serviços do PMO e do BPMO, que são os papéis e responsabilidades, a metodologia, e vou pegar, por exemplo, 2 projetos pilotos de processo, tá? E vou evoluir eles, né? Vou ter status report e tal, e no final eu posso estar trazendo aí sugestões de evolução, tá? E aí, para encerrar, pessoal, já estamos aqui no horário, né? Tudo isso que eu falei na Masterclass, a gente tem uma disciplina do MBA, a gente chama de cursar uma disciplina isolada, né? E não precisam se matricular no MBA para fazer essa disciplina, basta vocês quererem, vão ter 15% de desconto. E aí a ideia é ter uma disciplina de 16 horas comigo, onde a gente vai praticar tudo isso que a gente conversou aqui nessa Masterclass. Vamos criar um BPMO, um BPMO, um PMO, um BPMO integrado, tudo isso em equipe, tá? Então, é interessante o investimento, tá, pessoal? Que é de R$ 396 e vocês ainda têm 15% de desconto para fazer um treinamento desse, tá? Esse treinamento, antigamente, só de PMO, é no mínimo R$ 1.000 em média no mercado, né? A ideia é ter projetos e processos, PMO e BPMO, num valor bem interessante aí para que vocês possam aplicar, né, o dia depois da aula, que vocês estiverem aprendendo e crescer profissionalmente, melhorar esse tema de projetos e processos da empresa de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass, tá? E aí, eu vou agora colocar aqui, né, que está esperando, né? Vamos colocar aqui o PDF desse material. E quem quiser abrir o microfone, dar um feedback ou escrever no chat, como é que foi a experiência dessa Masterclass, ficaria muito feliz, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Tenha valido a pena o tempo de vocês. Deixa eu pegar aqui o material para colocar.
Pronto, tá chegando aí para vocês aí. Pronto. Para fazer esse treinamento, deixa eu ver aqui, tá? Pra vocês participarem disso daí, eu vou pedir, se você quiser botar seu nome e contato aqui, tá? A gente já peço pro pessoal amanhã mesmo falar com você, tá? Para a gente poder se inscrever. A gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu nessa Masterclass informações sobre esse curso, como é que faz, tá? E aí, Adriana, no teu caso, aí tu já se manifestou, já vou pedir o pessoal para falar contigo. A gente vai passar essas instruções para vocês. Quem sabe, né, tá com a gente aí nessa disciplina de PMO e BPMO, que vai ser muito legal. Você aprende muito no trabalho em equipe, né, com os colegas, e um pouco com a minha experiência dessa temática, tá? Beleza? A Priscila também já está pegando aí o contato aí também do João, né? João Coelho. Já botou aí telefone. Adriana, se puder botar teu telefone também, te agradeço, tá? E vou deixar meu telefone aqui também. Perfeito. Se vocês precisarem aí trocar uma ideia comigo, conseguir ajudar vocês de alguma forma, vou botar aqui meu telefone. Tem o WhatsApp também, tá? Desculpe se eu fui muito acelerado, é porque é muita coisa para falar em 2 horas dessa temática. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia também, né, para a gente mandar a gravação, vocês podem assistir de novo. E a Priscila também está me deixando o telefone dela aqui também, tá? Para tirar dúvidas, tá? E é isso, Joyce, muito bom saber que você está aqui, que bom que você gostou, né? Obrigado também, Adriana. E espero vê-los aí, quem sabe, aí brevemente aí nessa disciplina de PMO e BPMO, tá? Rafael, E muito obrigado, bom descanso aí para vocês. Ô, Paulo, você pode falar, meu amigo. me tira só uma dúvida. Vocês Fala. têm